Olá a todos e todas, sejam mais uma vez bem-vindos. Estou aqui com vocês dessa vez para a gente tratar a respeito da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, da sua relevância tanto para os direitos fundamentais como ainda para os direitos humanos. Então, em relação à dignidade da pessoa humana, quando a gente fala nesse valor de dignidade, nós precisamos entender que ela tanto é prevista, ela tanto é trabalhada na Constituição de 88, como também nos diversos tratados e declarações de direitos internacionais, certo? Então a gente teria aí uma relevância dela tanto no campo nacional como no campo internacional da chamada dignidade humana ou dignidade da pessoa humana. Em nosso meio, inclusive, ela é um dos fundamentos da República do Brasil, do Estado Democrático do Brasil. Então, na Constituição Federal de 88, eu trouxe aí para vocês um trecho do André Carvalho Ramos, André de Carvalho Ramos, para que vocês vejam. Então, na Constituição de 1988, nós vamos ter ela deslistada no artigo 1º da Constituição, né? Então, no artigo 1º, inciso 3º, nós vamos ter ela aí como fundamento do Estado Democrático, como um dos fundamentos, e além desses fundamentos, nós também teríamos aí ela espalhada ao longo de toda a Constituição. Então, nós teríamos o artigo 170, tratando aí a respeito da questão econômica. Nós teríamos também no 226, parágrafo 7º, tratando da ideia de planejamento familiar. Nós teríamos mais à frente, no 227, tratando também sobre a questão de que a família e a sociedade, em relação à dignidade da criança, do adolescente e do jovem. Nós vamos ter aí no 230, falando sobre a questão do amparo ao idoso, ou seja, a ideia de dignidade da pessoa humana, ela se alastrou, ela se espalhou aí dentro da nossa Constituição Federal, que vai usar ela como um valor, como um fundamento, que vai inspirar diversos outros dispositivos constitucionais, além desse artigo 1º, inciso 3º. Então, ela não é meramente representativa, mas a gente vai começar a ver desdobramentos dela ao longo de toda a Carta Constitucional. Não só a Constituição, como também outras declarações de direitos vão falar, vão dizer respeito, vão tratar acerca da dignidade da pessoa humana no plano internacional. A Declaração de Direitos Universal, a Declaração Universal da ONU, 1948, por exemplo, no seu primeiro artigo ela já vai dizer que todos nascem livres e iguais em direito e dignidade. Então ela já vai trazer isso. A Convenção Americana também vai falar sobre o respeito da dignidade. A Convenção Europeia de Direitos Humanos também. O Pacto de São José da Costa Rica. Enfim, nós vamos ter uma série de documentos no plano internacional que vão tratar também a respeito da dignidade. Para Marcelo Novellino, a dignidade ela constitui-se no nosso valor constitucional supremo. Então a gente teria aí que ela se trata de valor constitucional supremo. Quando ele diz que se trata de valor, é interessante a gente fazer esse destaque, que ela não é considerada um direito, como alguns gostam de falar, o direito à dignidade da pessoa humana. Pelo menos dentro do ordenamento jurídico, ela não é considerada direito, mas ela é considerada valor. E alguns ainda vão tratá-la como um princípio, certo? Por conta da sua tessitura aberta, vários vão tratá-la como princípio e outros vão tratá-la como um valor. Quando nós falamos em valor, por que a gente vai falar isso? Porque o valor, ele agregaria tanto regras, isso lembrando que as normas de direito constitucional, né, as normas constitucionais, há uma divisão delas, só recapitulando isso aqui com vocês, tenho certeza que se vocês lembram, os que não lembram, enfim, verão, a gente costuma dividi-las em regras, ok, e em princípios. As regras, por exemplo, elas são consideradas unifuncionais, elas têm
apenas uma função determinada, elas têm uma possibilidade de interpretação mais simplificada, não seria assim uma interpretação tão difícil, tão confusa, quanto é, por exemplo, de um princípio. Já o princípio, por sua vez, ele vai ser mais denso, ele vai ser mais profundo e, por sua vez, ele vai ser um pouco mais dificultoso, inclusive em termos de interpretação. Então, a gente teria uma diferença central aqui entre elas, que vai dizer respeito, dentre outras coisas, à própria linguagem. As regras, de um modo geral, elas têm uma linguagem mais simples e direta, então são mais fáceis de serem interpretadas. Já os princípios, eles vão ter uma maior densidade, ou seja, vão ter uma maior abstração, comportando diversas situações fáticas que vão poder ser inseridas aí dentro desse princípio. Então, por exemplo, quando eu falo em igualdade, eu posso falar em igualdade de gênero, posso falar em igualdade racial, posso falar em igualdade no mercado de trabalho, enfim, pode ter vários desdobramentos quando a gente fala de igualdade, diferentemente de uma regra que diz que, por exemplo, os territórios federais só elegerão 4 deputados. Então, quando você tem isso, não dá muita margem para que isso se abra para interpretações sejam diversas dessa interpretação que é dada pela própria Constituição. Então, via de regra, as regras, né, as normas constitucionais na categoria regras, elas são mais fáceis de você ter sobre elas uma determinada exegese, diferentemente do que acontece com os princípios, em que a gente vai ter uma tessitura maior. O Fábio Conder Comparato, o grande Fábio Conder, ele vai dizer que a dignidade é um atributo essencial do homem enquanto pessoa. Isso é interessante a gente colocar, porque isso diz respeito à ideia da essência do homem. Então, não existe, diferentemente do que a gente poderia falar num campo moral, a ideia de mais digno ou menos digno, por exemplo. Então, você não tem o mais digno e o menos digno. Você, na verdade, vai ter que a dignidade no aspecto jurídico, ela é a mesma. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. A dignidade no campo moral é diferente da dignidade no campo jurídico. No campo moral, por exemplo, eu poderia citar uma pessoa bem recatada, uma freira, e uma prostituta, que não seria assim tão recatada aos olhos de muito, né? Prostituta. Ok? Então, eu poderia dizer que a freira é mais digna, teoricamente, né? Não quero entrar nesse mérito, e a prostituta, em tese, menos digna. Eu poderia pegar aqui o que a gente chama, e vou pôr aqui entre aspas, eu não gosto dessa expressão, cidadão de bem versus, né, o bandido, o facínora. E dizer que o cidadão de bem, por exemplo, ele é mais digno e o bandido ele é menos digno. Então presta atenção. Sob a perspectiva moral, isso aqui estaria correto. Mas sob a perspectiva jurídica, isso aqui está errado. Por quê? Porque sob essa perspectiva jurídica, não existe uma gradação de dignidade. Todos são igualmente dignos. Então todos são igualmente dignos quando se fala em dignidade no campo moral. Então não há mais dignidade na freira e menos na prostituta, da mesma forma como não há mais dignidade no cidadão de bem e menos no bandido. Então, a dignidade, ela faz parte, ela está vinculada a uma ideia de condição humana. Ela não está vinculada a uma ideia moral, por exemplo, mas está atrelada à condição humana. Por isso que o Fábio Conder vai dizer que ela está vinculada à ideia de uma essência do homem. Por isso que ela é um valor essencial ao homem. Vamos ver aí onde ele fala? Olha aí, ele vai dizer que isso está vinculado à essência do indivíduo.
Então, se está vinculado à essência do indivíduo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, certo? Que aí, se é vinculado à essência, olha só, aqui ó, a essência, ele independe de qualificações, é sempre bom a gente destacar esse conceito aqui, ó, ele independe de suas qualificações específicas. O que isso quer dizer, senhores? Isso quer dizer que não importa quem seja esse sujeito, certo? A dignidade que ele apresenta, que ele representa, seja a mesma. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que o bandido, ele é igual a um cidadão de bem? Em termos de dignidade, é isso exatamente que eu estou dizendo. Ele carece tanto da proteção do Estado quanto eu, quanto você. Gostemos disso ou não, você pode concordar, você pode discordar, mas o que é fato é que, sobre o aspecto, sobre o aspecto jurídico, né, sobre o aspecto constitucional, não há uma diferença entre eles, nem pode haver essa gradação, essa diferenciação entre eles, uma vez que nós estamos tratando dos mesmos seres humanos. Por que isso, senhores? Vamos entender um pouco aqui. Se nós voltarmos na história, se nós voltarmos dentro do processo histórico, a gente vai ver, por exemplo, que em alguns momentos, em alguns países, nós tivemos critérios, esses critérios definidos em lei, por exemplo, então vou pôr aqui, são critérios legais, houve critérios legais que excluíam, que promoviam uma exclusão de indivíduos da espécie humana. Então, o maior exemplo disso era o direito nazista. Eu sei que é meio clichê falar disso, né? Mas o direito nazista, por exemplo, ele excluía da possibilidade de ser incluído como humanos, por exemplo, judeus. Então, judeus, eles não eram humanos, eles eram excluídos desse processo. Então, você define um critério legal, e esse critério legal, ele é sempre arbitrário. É bom que a gente coloque isso aqui em mente, que quando eu tenho um positivismo, né, exacerbado, eu não sou contra o positivismo, não é isso que eu estou dizendo, mas como eu tenho um positivismo exacerbado, a lei sempre vai eleger um critério, certo, arbitrário. Esse critério arbitrário, queridos, tudo pode se tornar lei. Então, existem coisas que podem se tornar lei. Então, tudo, em tese, vamos pôr aqui, né, porque há exceções, pode ser matéria ou objeto de lei. Se tudo pode ser objeto de lei, em tese, eu posso excluir indivíduos da sua condição humana. Por isso que, devido a essas questões, no período de pós-guerra, então a partir do período de pós-segunda guerra, lembra que nós falamos que um dos marcos históricos era esse, nós elegemos o critério da dignidade humana como sendo o critério definidor do que vem a ser. Então, antes desse período, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a égide da legalidade. Então, se é lei, essa era a ideia, se é lei, é necessariamente justa. A partir do critério da dignidade humana, certo? Nós vamos entender que nem sempre, certo? A lei, ela é justa. Então, a lei pode ser justa. Então, nós passamos a ter um critério ético, não dá para dizer que ele não tenha e que a dignidade não tenha essa dimensão ética. A gente passa a ter um critério ético, uma dimensão, um valor. Daí, ó, frisar bem isso aqui, a gente passa a ter um valor que vai nortear. Por isso que o Novelino vai dizer que esse é o valor constitucionalmente supremo.
porque ele vai nortear isso. O André de Carvalho Ramos, aí no seu curso de Direitos Humanos, ele fala que consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano. Então não importa se esse ser humano é bonzinho, não importa se ele é malzinho. Ele vai ter esse tratamento, ele vai ter dignidade, certo? Aí ele vai continuar aí dizendo que protege contra todo o tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. Atributo que todo indivíduo possui inerente à sua condição humana. Olha só, inerente à sua condição humana. Então, o único pré-requisito para a dignidade é a condição humana, é ter nascido homem, é ser humano. Não importando qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo, etc. Certo? O grande Ingo Sallet, ele define aí no livrinho dele sobre dignidade, que ele entende por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva, bem parecido com o conceito do André de Carvalho Ramos, que é baseado no Ingo, o conceito dele, de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais. Olha só, ele vai trazer aqui a noção de deveres fundamentais, que a gente já estudou aí, de direitos e deveres, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo qualquer ato de cunho, olha só, de cunho degradante e desumano, como venha a lhe garantir as condições existenciais mínimas. Então ele torna a tratar aqui da ideia de condições existenciais mínimas, né, para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa, corresponsável, gosto muito dessa palavrinha aqui, corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. Então, o Ingo reforça essa ideia de que esse direito é para todos, é para todas as pessoas. Então, é para todos, né? E não apenas para alguns merecedores desse direito, mas ele é para todos, ok? A Flávia Piovesan, ela fala o seguinte: é no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra o seu próprio sentido. Olha só que interessante. Para Piovesan, é exatamente aqui que a ordem jurídica encontra seu sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada na tarefa da interpretação. Olha só, uma das funções aqui que ela destaca, de interpretação normativa. Consagra-se assim a dignidade da pessoa humana como verdadeiro superprincípio. Ela não trata como valor, mas ela já trata como superprincípio. Então ela cria uma outra categoria a orientar o direito internacional e interno. Então ela destaca que a importância da dignidade da pessoa humana não é apenas para o direito interno, não é apenas constitucionalmente, mas é também num plano internacional a gente teria aí essa atribuição da dignidade da pessoa humana. Uma coisa que é interessante, gente, a Piovesan, ela vai usar a expressão em um outro trabalho dela, que ela vai dizer, e isso é reforçado por alguns doutrinadores, que você teria aqui um parâmetro de fundamentalidade dos direitos. Como é que eu sei que um direito ele é fundamental? Porque esse direito, de uma certa maneira, ele vai refletir em cima da dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana, ela gozaria dessa centralidade em termos de direito. Vamos tentar pensar aqui num esquema. Eu teria aqui a dignidade humana, certo? E você tem vários direitos gravitando. Então, quando eu falo em direito à vida, nós vamos ver que sempre que se fala em direito à vida, existem duas possibilidades. Primeiro, nós estamos falando na existência da vida, mas também estamos falando em uma vida digna. Então você começa a atrelar aqui. A ideia, por exemplo, do direito
à privacidade, o direito à intimidade. Então, direito à privacidade, que aí vai ver honra, intimidade, tudo vai estar aqui, também está atrelado com a ideia ou com a noção de dignidade humana. A vedação à tortura, por exemplo, é um outro direito. Né? Ela também, isso aqui é considerado inclusive por muitos como sendo o único direito fundamental absoluto, a vedação à tortura. E também vai estar atrelado à noção ou à ideia de dignidade humana. Então a gente vai começar a perceber que vários dos direitos que a gente chama de direitos fundamentais, eles de uma certa maneira eles gravitam em torno da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, a liberdade de crença, liberdade religiosa, no caso, ela também vai estar vinculada. A liberdade de expressão, por exemplo, ela também vai estar vinculada à ideia de dignidade humana. Então a gente começa a perceber que, na verdade, a dignidade da pessoa humana ela começa a servir como um determinado parâmetro. Mais do que isso, a Piovesan vai dizer que a dignidade ela exerce uma função interpretativa do direito como um todo. Então, eu preciso, por exemplo, em determinados casos, em determinadas ações, interpretar isso em favor ou próximo da dignidade da pessoa humana. Uma decisão que o STF tomou em 2017, né, e que causou um certo pânico, foi em relação a indenizar presos. Não sei se vocês lembram. Então, os presos eles devem ser pagos no caso de presídios superlotados. Muita gente ficou estarrecido com essa decisão, mas é uma decisão que, independente de quem está lá, se a gente for analisar sob o prisma da dignidade, ela está correta. Primeira coisa que eu preciso entender, vamos lá, vamos abrir aqui um pequeno parênteses. O preso, ok? Ele continua sendo humano. Se ele é humano, independente do que ele comete, ele, portanto, possui dignidade. Se ele possui dignidade, ele não pode ser tratado em condições degradantes. Então, ele não pode sofrer tratamento degradante. Aí eu vi vários memes na época, né, falando sobre hospitais superlotados. E que o Supremo nunca... Óbvio, primeira coisa que eu preciso antes de fazer essa crítica. Existe ação? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Já existe alguma ação de algum usuário do SUS que se sentiu lesado porque estava superlotado e aí sendo passível, portanto, da indenização? Então são coisas que eu preciso, por exemplo, me questionar antes de fazer uma crítica a essas questões, mas a decisão juridicamente não está correta. Pode ser que socialmente ela seja injusta, pode ser que filosoficamente, enfim, pode ser que por outros campos que a gente vai olhar a decisão, por outros vieses, ela possa estar incorreta. Mas, sobre o parâmetro da legalidade, aí sim eu tenho a afirmação plena da dignidade da pessoa humana. Claro isso aí? Vamos ver aqui o que o STF fala. Então, o STF ele também já se manifestou em relação à dignidade da pessoa humana. Então, numa decisão, ele disse que a dignidade da pessoa humana é considerada a centralidade. Olha só a expressão que eu acabei de explicar para vocês. E reforça essa ideia da Piovesan, que fala que é onde ela encontra o seu próprio sentido. Então, ele fala que a centralidade, significativo vetor interpretativo, ou seja, aponta para a interpretação do direito, verdadeiro valor fonte, ele reforça a ideia de que se trata de um valor, ou seja, ela é diferenciada, que conforma e inspira, conforma, quando ele coloca aqui conforma, é que ele, de uma certa maneira, aponta, tudo aponta para ele, inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional.
positivo. Então o STF ele reforça a ideia conosco de que a dignidade ela é imprescindível, ela é o centro, ela é esse parâmetro em torno do qual as decisões elas precisam ser tomadas, em torno do qual a interpretação do direito ela vai caminhar, ela iria nessa direção aí. Dentro desse conceito, a gente destacou aí para vocês alguns elementos. Então vejamos aí quais são esses elementos do conceito de dignidade da pessoa humana. Hoje eu estou engalhando, gente, desculpa. Então, os elementos do conceito, a gente teria dois elementos aí para destacar. Um elemento negativo e um elemento positivo. Sempre que a gente fala, via de regra, aqui em positivo e negativo, a gente está falando isso em relação ao Estado, né? E aqui não é diferente. Então, quando a gente fala em negativo, via de regra, a gente pensa em uma abstenção, né? E quando a gente fala em positivo, via de regra, a gente está falando em uma ação positiva, né? Em um agir, né? Uma ação, em um, aqui uma barrinha, em um agir por parte do Estado. Vamos ver se isso também tem a ver aqui. Primeiro, o elemento negativo ele vai consistir em uma proibição, ou seja, se é de uma proibição, isso vai impor uma abstenção, vai impor, como diria no italiano, um non facere, um não fazer, um não agir. Então ele vai proibir que se impor tratamento ofensivo, degradante ou discriminação odiosa a qualquer ser humano. Então, por exemplo, aqui vai estar a ideia de vedação da tortura, aqui a gente vai ter a ideia de prisões arbitrárias, tudo vai estar contido aqui. Ou seja, coisas que o Estado ele precisa não fazer, ele precisa não agir para que a gente possa ter aí efetivamente parte dessa dignidade trazida. No segundo elemento, nós teríamos aí exatamente o elemento positivo que consiste na defesa de condições mínimas para a existência de qualquer. Então a gente fala em um mínimo existencial. Então aqui nessa condição a gente está falando a respeito de um mínimo existencial. Existe, na verdade, uma discordância em relação ao que seria esse mínimo existencial. O que não há uma divergência é que existe esse mínimo, né? Haveria esse mínimo existencial. Eu estou voltando aqui para os conceitos, porque é bem interessante o conceito do André de Carvalho, né, esse conceitozinho aqui, porque esses elementos eles estão bem claros aqui, ó, de cada ser humano, que o protege contra tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura as condições materiais mínimas de sobrevivência. E aí a gente já vai ter atributo que todo... Então aí a gente vai ter tantos elementos, né? Deixa eu tentar destacar aqui para ver se a gente consegue visualizar isso melhor. Vou pôr aqui o marca-texto, né? Ó, que o protege contra todo tratamento. Então a gente teria já aqui, ó, aqui, ó, tratamento degradante, discriminação odiosa, a gente já teria aqui. E por fim, ó, assegura as condições materiais mínimas de sobrevivência. Então, a gente teria aí o positivo e o negativo claramente visualizados aí nesse conceito do André de Carvalho Ramos. Tentando fazer minha caneta funcionar aqui, mas ela parece ter uma pequena travada. Aí, garoto. Deixa eu voltar para a canetinha. Vamos lá para frente. Vamos voltar aí.
Então, esses elementos, portanto, eles estão bem destacados ali naquele conceito, né? Então, é bem interessante a gente observar. Esse mínimo existencial, senhores, ele é um conjunto de prestações materiais mínimas, como a gente viu, para se obter uma existência digna. O núcleo é bem variável. Alguns autores, por exemplo, vão defender que seria a implementação do direito à educação básica, à saúde, à assistência social e acesso à justiça. Seria o mínimo que uma pessoa teria para viver dignamente. Outros vão afirmar que ela é de 4 outros princípios. Tem que se afirmar a igualdade, a integridade física e mental, né, psíquica, a liberdade e a solidariedade. É bem mais abstrato aí esse segundo rol. O Luiz Roberto Barroso, ele vai trazer um esquema, o ministro aí, que seria exatamente a dignidade, teria o valor intrínseco de cada ser humano, esse seria o primeiro ponto, reconhecer esse valor de todo e qualquer ser humano, independente de religião, independente de origem, independente de tudo. Segunda coisa, a autonomia, o respeito à autonomia, né, a liberdade, portanto, né, autonomia de escolha, que ele tome as suas próprias decisões, que ele faça as suas próprias escolhas. E terceiro, a ideia do valor comunitário, que seria uma responsabilidade que se tem para com a sociedade, para com o outro. Então eu teria que a dignidade ela começa no campo do indivíduo, né? Ela começa aqui com o indivíduo, ela vai começar com o existir dignamente, com o respeito às minhas escolhas, às minhas opções, e por fim ela vai encerrar num campo ou na dimensão da comunidade, né? Então, quando eu faço isso, eu começo também a respeitar isso dentro do campo comunitário. Interessante, se a gente pegar, por exemplo, um dos grupos que mais sofrem, talvez, perseguições, como os homossexuais, né, passam por processos de discriminação muito claros. Se a gente for observar, primeiro, precisa entender que ele tem tanto valor quanto um outro que seria heterossexual, quanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa. Segunda coisa, eu preciso respeitar a escolha desse sujeito, ele tem autonomia para fazer as suas opções e fazer a escolha da maneira como ele quer viver. Se a gente faz isso e traz isso à comunidade e leva esses valores à construção de uma sociedade que possui respeito ao diferente, ao outro, nós começamos a ter ou a construir uma existência mais digna. Isso é bem interessante e esse é o pensamento aí do Luiz Roberto Barroso. A gente também vai perceber que existem deveres do Estado em relação à dignidade da pessoa humana. O primeiro é o dever de respeito. Esse dever de respeito ele vai estar muito vinculado àquele outro item que a gente trouxe aqui para vocês, dos elementos do conceito em relação ao Estado, né? O elemento negativo e positivo, a gente vai ter isso em dever. Quando o Estado ele tem um dever de respeito, aqui a gente vai ter uma limitação à atuação desse Estado. Então, se, por exemplo, ele respeita o tratamento que ele dispensa ao preso ou aquele que está sendo contido como manifestante na rua, por exemplo, ele não vai agir de forma a infligir um tratamento degradante, por exemplo, um tratamento desumano, né? Isso aqui vai ser interessante. Ele não vai infligir esse tipo de ação, porque ele não pode, porque aí você vai começar a criar todo um sistema de leis, né, baseadas na dignidade da pessoa humana, que vai promover essa limitação estatal. O segundo é o dever de garantia. Então, por exemplo, se eu pegar lá aquela lista de educação básica, saúde, o Estado ele precisa interferir para a construção de mecanismos para a educação, para possibilitar o acesso à saúde, acesso à justiça, né? Porque quando eu falo acesso à justiça aqui, a Defensoria Pública ela vai se inserir aí, e outros mecanismos, como a justiça gratuita e tudo mais. Então, tem que haver uma ação desse Estado, uma ação no sentido a gerar visar garantir, né, Se a gente voltar lá para o primeiro slide, primeirão lá que a gente viu, né, vou clicar aqui, a gente vai ver, por exemplo, isso de forma muito clara.
quando eu tenho aqui que fala que a ação econômica, ó, o texto constitucional brasileiro afirma que toda ação econômica não é alguma ação, é toda a ação econômica. Né? Então eu teria toda a ação econômica. Aqui, cadê você? Deixa eu riscar aqui para você ver. Toda ação econômica tem como finalidade assegurar a todos uma existência digna. É o que a gente vai ter aí no artigo 170 da Constituição. Então você teria aí toda a ação do Estado. Não apenas algumas ações, mas toda a ação do Estado, ela seria tendente exatamente a isso. Então o Estado ele precisa agir, ele precisa trabalhar para que ele possa conseguir. O Supremo Tribunal Federal, a gente listou aí 4 usos que a jurisprudência já consagrou em relação à ideia da dignidade da pessoa humana. Primeiro, é a criação de novos direitos. Né? Ela vai fundamentar, trouxe até uma lição aqui, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito e expressão de uma ideia à força, deriva do princípio essencial da dignidade. Então, olha só, ele está dizendo que a ideia da busca pela felicidade, que seria o direito da busca pela felicidade, ele está baseado, né, ele deriva, olha aí, do princípio essencial da dignidade da pessoa humana. Então, se ele está criando aqui, se ele está estabelecendo um novo direito, esse novo direito, por exemplo, ele é inspirado na dignidade da pessoa humana. Ou seja, ele é um desdobramento dessa dignidade. Ele encontra o seu fundamento, né, ou encontra o seu fundamento na dignidade da pessoa humana, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, de uma fundamentação da criação jurisprudencial, não é da criação legislativa, jurisprudencial de novos direitos. Então, nesse reconhecimento de novos direitos, o que o STF está justificando? O STF está justificando isso baseado na dignidade humana. Certo? Segundo o uso que a gente teria aí, a formatação da interpretação adequada das características de um determinado direito. E aqui entra aquela ideia que eu falei para vocês, da função interpretativa, né, que a Flávia Piovesan também vai reforçar naquele trecho que a gente trouxe dela, né, que ele vai culminar nessa função. Trouxe aí um pequeno enxerto aí de uma decisão. A prestação jurisdicional é uma das formas de concretizar o princípio da dignidade humana, o que torna imprescindível que ela seja realizada de forma célere, plena e eficaz. Então, ó, ele está falando aqui prestação jurisdicional, né? Pode aqui a gente tratar a ideia do princípio da razoável duração, né, desse processo. Então, o processo tem que ter uma duração razoável e ele fala aí que visa concretizar a dignidade humana. Ela também cria limites à ação do Estado. A gente já reforçou essa ideia lá no dever, que ela vai limitar, ela vai gerar, ela vai criar limites. Vamos ver aí uma decisão também nesse sentido. Diante disso, indaga-se, surge harmônico com a Constituição de mantê-lo no recinto com algemas? A resposta mostra-se ineludivelmente negativa. A deficiência da estrutura do Estado não autorizava o desrespeito à dignidade do envolvido. Então, aí ele limita a ação no caso de um preso, e aqui a decisão aqui em relação ao uso de algemas, o uso, na verdade, excessivo de algemas. Né? Então, aí você teria uma limitação do Estado. E, por fim, a gente teria a fundamentação do juízo de ponderação. Esse juízo de ponderação, ele sempre vai ocorrer quando nós tivermos um conflito entre direitos fundamentais. Quando nós tivermos uma colisão, por exemplo, de direitos fundamentais, vai ser exercido o juízo de ponderação. O princípio da segurança jurídica não seria, portanto, absoluto e que não poderia prevalecer em detrimento da dignidade da pessoa humana, sob o prisma do acesso à informação genética e da personalidade do indivíduo. Assinalou não se poder mais tolerar prevalência em relações de vínculo paterno-filial do fictício critério da verdade legal
calcado em presunção absoluta, tampouco a negativa de respostas acerca da origem biológica do ser humano, uma vez constatadas a evolução nos meios de prova voltados para esse fim. Então você também teria aí, né, como a gente acabou de mencionar, uma ponderação, né, entre a segurança jurídica e o acesso à informação genética e da personalidade do indivíduo, e isso foi ponderado, isso foi mensurado, né, isso foi visto a partir do prisma da dignidade humana. A gente trouxe para você aí algumas referências, obviamente a gente não vai conseguir exaurir todo o tema da dignidade humana nessa aula. A gente sugere que você leia aí os artigos que a gente trouxe, que a gente colocou aí para você, e que você também estude, que veja essas outras sugestões de leitura que a gente está te fazendo. A todos vocês um grande abraço, qualquer dúvida é só mandar aí as mensagens pela plataforma. Até a nossa próxima aula.